bem-vindos de volta para mais uma videoaula sobre ventilação em trocas gasosas. Nesse vídeo a gente vai focar na ventilação em trocas gasosas no ar. Então vamos falar daqueles animais que conseguem respirar no ar e têm adaptações para isso. Então a gente vai estar falando na aula de hoje tanto dos animais invertebrados quanto dos animais vertebrados. Então a colonização do ambiente terrestre ela foi feita por esses dois tipos de animais, tanto pelos artrópodes quanto pelos vertebrados, né, em momentos diferentes. E esses grupos eles possuem, por isso, adaptações bem diferentes para respirar no ar. Então, em artrópodes, por exemplo, nos caranguejos terrestres, semiterrestres, a gente encontra aí presença de adaptações para respiração, né, e trocas gasosas no ar. Esses animais eles apresentam brânquias firmes, então são brânquias, né, estruturas que são brânquias, mas que não colapsam em contato com o ar. Nesses animais, os batimentos do escafogmatito, eles impulsionam o ar para dentro e para fora dessa cavidade branquial, né, onde temos essas brânquias firmes que são capazes de realizar as trocas gasosas. A gente tem ainda algumas espécies de caranguejo que têm patas locomotoras que realizam trocas gasosas, como é o caso do caranguejo porcelana que vocês veem aqui na imagem. Então aqui a gente tem nas patas estruturas adaptadas para a realização de trocas gasosas. Lembrem que lá, né, no vídeo passado, quando eu falei das brânquias, né, como estruturas adaptadas dos apêndices nos artrópodes aquáticos, né, a gente tem, portanto, uma semelhança aí, né, de estrutura. Lembrando que aqui a gente está falando de estruturas adaptadas, né, para a troca gasosa terrestre. Os quelicerados, né, também artrópodes, eles têm já aí uma espécie de pulmão, né, que a gente chama pulmões foliares. Então, esses pulmões foliares, eles são derivados de cavidades branquiais. Quando a gente olha para a estrutura deles, a gente percebe que evolutivamente eles têm essa derivação, provavelmente evoluíram de estrutura de brânquias. Eles possuem lamelas muito finas, o que é uma indicação disso, e estão aí, né, na cavidade do corpo desses quelicerados, né? E essa cavidade do corpo se abre para fora por um espiráculo. Então, aqui a gente já começa, né, a ter uma estrutura, né, que a gente começa a chamar de pulmão, né, um pulmão especializado para troca gasosa no ar. Então, vejam bem aqui, né, um exemplo, um esquema, né, do pulmão dos quelicerados, com os espiráculos aqui na parte do abdômen e a localização desse pulmão no interior aí do animal. E aí a gente tem, né, essas lamelas, né, que são aí as estruturas especializadas em troca gasosa. Algumas aranhas, elas possuem um ou dois pares de pulmões foliares que estão substituídos por traqueias. Então, traqueias são estruturas aí, né, rígidas, que não realizam a troca gasosa em si, mas que servem aí como passagem para o ar chegar até a estrutura especializada em troca gasosa. E aí a gente vai ter, né, as aranhas solífugas, por exemplo, né, na verdade toda a família Solpugidae, né, que são essas aranhas aqui que vocês estão vendo na foto, elas têm essa especialização, né, de um dos pares de pulmões foliares substituído aí por traqueias. Finalmente, nos insetos, a gente tem aí um sistema de traqueias, né, muito grande, né? E esse sistema respiratório, né, ele tem grande ramificação. Então, aqui, né, um sistema de traqueia e de gafanhoto muito bem elucidado. A gente começa com traqueias que vão se ramificando em traqueias cada vez mais finas, chegando aí a praticamente todos os tecidos do corpo do animal. É graças a esse sistema respiratório tão ramificado, tão especializado, que os insetos eles conseguem ter um sistema circulatório menos complexo, né? Porque a troca gasosa, o sistema de traqueias, ele dá conta de levar esse oxigênio até os tecidos e trazer, né, o gás carbônico que está lá para o tecido, para ele ser eliminado. Então, aqui mais uma imagem desse sistema de traqueias, né, aí destacando, né, a anatomia dentro do corpo do animal. E os ramos das traqueias terminam em traqueulas,
preenchidas por hemolinfa, que lembrem, é o líquido circulatório dos artrópodes. Os espiráculos, né, eles podem ser abertos e fechados para evitar a desidratação. Então, aqui nessa imagem, a gente destaca aqui um espiráculo que fica para a parte de fora do corpo do animal. Esse espiráculo ele pode abrir e fechar, então existem alguns controles fisiológicos que dão sinais para essa abertura e fechamento. Um deles é a concentração de CO2 no corpo do animal e, né, a temperatura também vai estar relacionada a isso. E aí, quando eles são fechados, eles fazem com que o animal economize água, né, perca menos a água em forma de vapor para o ar e com isso evita a sua desidratação. O fluxo de ar ele pode ser bidirecional ou unidirecional em gafanhotos e baratas. Então aqui a gente tem, né, um fluxo de ar que pode ser bidirecional. Então na mesma traqueia a gente pode ter a entrada do ar oxigenado e a saída daquele ar que volta do tecido rico em oxigênio, ou unidirecional, a gente pode ter entrada do ar oxigenado por um espiráculo, né, passando pelo sistema de traqueias, e a saída do ar rico em gás carbônico por outro espiráculo aí na parte posterior do corpo. Então, quando é bidirecional, a gente tem pelo mesmo espiráculo entrada do gás rico em oxigênio, saída do ar rico em gás carbônico. Quando é bidirecional, no caso desses insetos, a gente tem entrada, né, no espiráculo na parte mais próxima à cabeça do ar rico em oxigênio e na parte posterior do corpo a saída desse ar rico em gás carbônico. E aí a gente chega agora nos vertebrados, né? Vamos falar um pouquinho sobre as adaptações desses vertebrados à respiração terrestre. Então aí os tetrápodas, né, são um grande exemplo aí de vertebrados que conquistaram o ambiente terrestre. No entanto, a gente tem alguns animais aquáticos, como algumas espécies de peixes, que também conseguem obter oxigênio do ar. Um exemplo é o peixe saltador. Então, essa espécie de peixe saltador, ele tem estruturas rígidas aqui no seu opérculo, nas brânquias, que impede essas brânquias de colapsar quando ele emerge da água. Então, quando ele respira no ar. Por isso, ele consegue dar esses largos saltos e obter oxigênio, realizar troca gasosa através do ar. Então, existem múltiplas estruturas, como vocês podem estar vendo, para trocas gasosas no ar. As enguias elétricas, elas também realizam trocas gasosas no ar utilizando a boca, certo? Então, elas podem ir na superfície da água e puxar ali o ar, né, utilizando a boca, realizar essa troca gasosa. Isso faz com que as enguias consigam ficar também alguns minutos fora da água, né, com a boca fora da água, realizando troca gasosa. Então, elas têm aí essa adaptação que as permite aí ficar alguns minutinhos fora da água. A gente tem ainda o exemplo dos peixes-gatos, que realizam trocas gasosas pelo estômago. Então, eles conseguem puxar o ar pela boca, enviar esse ar para o estômago e a parede do estômago consegue realizar a troca gasosa com o sistema circulatório, né? E aí o gás carbônico sendo eliminado para dentro do estômago e o oxigênio fluindo para o sistema circulatório. Isso é importante porque permite esses animais aí alguns minutinhos fora d'água. A gente tem ainda os peixes de pinóico, que vocês já devem ter ouvido falar ao longo do curso da biologia de vocês. Esses peixes apresentam pulmões. Então, esses pulmões eles são cobertos por dobras e bolsas. E eles têm aí diferentes tipos. Então, o peixe de pinóico australiano, Neoceratodus, que é esse mocinho aqui, ele tem pulmões simples. Então, é um saco pulmonar bem simples, mas que permite ele a respirar no ar. Já quando a gente fala de peixe de pinóico africano e peixe de pinóico sul-americano, que são esses dois respectivamente, a gente tem aí pulmões bilobados. Então, nesses peixes aparece já um sistema circulatório em circuito pulmonar e circuito sistêmico.
Então, a gente tem lá uma circulação do sangue que vai fluir do coração para os pulmões e vai realizar essa troca gasosa e depois voltar ao coração e fluir para o sistema, né? Esses animais, eles também colocam o ar para dentro desses pulmões através da boca. Nos anfíbios, a gente tem diferentes estratégias respiratórias. Então, nos anfíbios, a gente tem a respiração cutânea, respiração através de brânquias externas. Sobretudo, a respiração através de brânquias externas, ela vai acontecer ali naquela fase de girino, né, na fase aquática dos animais. Mas também há animais adultos com brânquias, a gente vai ver já já. E a gente tem a respiração pulmonar. Então, aqui temos dois tipos de anfíbios, né, salamandras e os sapos, né, rãs, né, representando aí esse grupo. E aqui a gente tem um pulmão típico de salamandra, bem mais simples, e aqui a gente tem um pulmão de rã, e aí no pulmão de rã você pode ver que há mais ramificações, né, mais alvéolos. Então vamos começar falando sobre as salamandras. E aí tem a salamandra axolotl, que é encontrada em lagos no México. Essa salamandra ela é uma exceção. Ela é um animal adulto com características de infante. Então, essa salamandra, na fase adulta, ela mantém as brânquias, né, completamente funcionais e realiza a maior parte das suas trocas gasosas através das brânquias. Né? Isso está muito relacionado ao ambiente em que ela vive de lago, então ela tem uma adaptação muito específica para esse ambiente. Não só essa adaptação, quem tiver curiosidade sobre a salamandra, dá uma pesquisada, ela possui outras adaptações, mas aqui é interessante focar nisso, porque geralmente as salamandras, elas têm esse tipo de brânquia, vocês conseguem ver aqui na imagem, quando elas estão na fase juvenil. Na fase adulta, geralmente essas brânquias, elas se degeneraram e deram lugar aos pulmões que a gente acabou de ver no slide anterior. No entanto, nessa salamandra, essas brânquias elas são completamente funcionais e são a principal estrutura de troca gasosa da espécie. Os pulmões já de sapos e rãs terrestres, eles apresentam dobras, né, que vocês podem ver aqui, e são, né, divididos por alguns septos. Nesses pulmões a gente tem aí uma grande parte da troca gasosa do animal. Então, nos anfíbios, em geral, né, adultos, o que a gente espera é que o ar ele vai entrar pela narina, certo? Então, entra através do nariz e ele flui aqui para a cavidade bucal. Da cavidade bucal, ele vai ficar estocado aqui um pouquinho, reservado nessa cavidade, e a glote nesse momento está fechada. O pulmão, nesse momento, ele está cheio de ar rico em gás carbônico, que voltou da circulação, né? Então, a gente vai ter uma diminuição do diâmetro desse pulmão, então aumenta a pressão no pulmão, e o ar que estava aqui rico em gás carbônico, ele sai através do nariz. Nesse momento, a cavidade bucal diminui de tamanho, jogando aquele ar rico em oxigênio que estava estocado ali para dentro do pulmão. O pulmão, então, realiza a troca gasosa com a circulação sanguínea e depois a gente tem um início novamente desse ciclo respiratório. Passando agora para os répteis, né? A maioria dos répteis apresenta 2 pulmões. Então, os répteis eles são de animais, né? Um grupo conhecido por grandes adaptações ao ambiente terrestre. Então, a presença de 2 pulmões mais complexos do que os dos anfíbios é uma dessas adaptações. E aqui a gente tem um pulmão característico de réptil, né? Então, o pulmão mais simples nesse grupo, ele é denominado unicameral, que seria um pulmão de réptil unicameral. Mas a partir daí a gente tem aí cada vez, né, pulmões mais complexos, dependendo do grupo de répteis que a gente olha. Lembrando, né, que os répteis são muito diversos. Então, se a gente olha para pulmões, por exemplo, de crocodilianos, de tartarugas, a gente já vê um pulmão assim com múltiplas câmaras, que é o que a gente chama de pulmão multicameral. Então, essas espécies, né, que são mais ativas, elas costumam ter esses pulmões multicamerais que a gente encontra aí, né, que anatomicamente é bem distinto daquele pulmão unicameral de outras espécies de réptil, né, como a cobra, por exemplo.
Então vamos ver como é que funcionam, né, as bombas musculares que puxam o ar para dentro dos pulmões nos répteis. Então os répteis eles apresentam ciclos de inspiração e expiração, semelhante àquilo que a gente viu lá nos anfíbios. Então, lembrando que no anfíbio a gente tinha uma inspiração e aí o ar ficava ali dentro da cavidade bucal, enquanto o ar do pulmão era expirado, né, aquele ar rico em gás carbônico, depois fluía, né, o ar da boca para dentro do pulmão para ter a nova troca gasosa. Aqui no réptil vai ser um pouquinho diferente. Então no réptil a gente tem, durante a inalação, né, esses músculos intercostais aqui se movendo para diminuir a pressão aqui dentro da caixa torácica e puxar o ar para dentro. Já durante a exalação, durante a expiração, a gente tem aí, né, um aumento de pressão nessa caixa torácica jogando o ar para fora, né? Aqui a gente tem um exemplo de tartaruga, só para mostrar que a estrutura muscular dela é um pouco diferente, né? E que a gente tem aí, né, um pulmão grande, capaz de ventilar bastante, né, os quelônios, os nossos répteis do grupo dos quelônios, né? E aí, nesses répteis, movimentos do músculo abdominal estão relacionados aí a aumento e diminuição do volume dessa caixa torácica para, né, aumentar e diminuir essa pressão sobre os pulmões, porque lembrem que os quelônios eles têm aí, né, um casco que não permite que esse corpo, essa expansão pulmonar seja aí uma expansão simplesmente do músculo intercostal, né? Aí nos répteis crocodilianos a gente começa a ver a importância do diafragma, esse músculo aqui na respiração. Então o diafragma ele vai estar atuando, né, fazendo com que haja uma expansão ou diminuição da cavidade torácica desses animais. Nós mamíferos temos aí um funcionamento semelhante, né, do diafragma. Em aves, a gente tem um pulmão rígido. E esse pulmão rígido ele sofre, portanto, pequenas mudanças de volume. Se o pulmão é rígido, sofre pequenas mudanças de volume, eu não posso ter simplesmente uma troca de o ar entra no pulmão porque o pulmão expande, o ar sai do pulmão porque o pulmão contrai, aumentando a pressão dentro do pulmão. Quando expande, né, diminui a pressão, quando contrai, aumenta a pressão. Nessas espécies, a gente vai ter a presença de sacos aéreos que vão fazer, né, esse papel aí no lugar do pulmão. Então, aqui temos uma imagem, né, das aves, sua traqueia, e aqui nós temos o exemplo aí dos sacos aéreos, né, e o pulmão aqui mais no centro. Então, esses sacos aéreos, eles vão se encher de ar e eles vão mudar o seu tamanho de diâmetro, né, facilitando aí a troca gasosa. Então, aqui a gente tem um esqueminha, né, o pulmão aqui no meio, ao redor os sacos aéreos, e aí vocês podem começar a notar que esses sacos aéreos eles estão intimamente conectados ao pulmão das aves. Então, a gente tem aqui a traqueia, e aí aqui a gente tem as ramificações das traqueias, né, que vão ser em brônquios e depois em bronquíolos. Esse pulmão rígido ele está aí ligado aos sacos aéreos, né? E esses sacos aéreos eles podem, né, encher e esvaziar de ar, mandando o ar sempre renovado para dentro dos pulmões. Então, olha aqui, né, mais um exemplo, né, a anatomia dessa estrutura pulmonar das aves, ela é muito rica. E aí, eu queria chamar a atenção aqui de vocês para esse fluxo. Então, tá vendo o fluxo sanguíneo, certo? Com sangue rico em oxigênio, sangue rico em gás carbônico. E olha como os capilares vão passar aqui através do pulmão, né? Através desse saco, dessa parte do pulmão aqui de forma paralela, né? Então, lembrando, né, que é muito importante a gente saber, né, esses direcionamentos de fluxo para entender o sistema respiratório. Quem não viu a outra aula, por favor, gente, dá uma olhada lá naquela aula introdutória, hein? Então, o fluxo de ar no sistema, na superfície respiratória das aves, ele é contínuo e unidirecional. E aí as aves elas vão apresentar dois ciclos de inalação e exalação. E aí vamos ver como é que funcionam esses dois ciclos. Então,
O ar ele vai entrar através aí da narina das aves, né, da cavidade nasal das aves, e ele vai encher aqui os sacos aéreos posteriores. Então, lembrem, os sacos aéreos são eles que mudam de tamanho, né? São eles que diminuem a pressão para trazer o ar para dentro. Depois disso, né, vai ter uma compressão do peitoral dessa ave, e aí esses sacos aéreos eles vão se esvaziar lá no pulmão. E aí vai ocorrer a troca gasosa. Depois de ocorrer a troca gasosa, vai ter uma expansão do peitoral da ave e o ar que estava aqui no pulmão e agora está rico em gás carbônico, ele vai ser enviado para os demais sacos aéreos aqui, para os sacos aéreos anteriores. E aí depois eu tenho uma compressão novamente do peito aqui da ave e a gente vai ter esse ar saindo, né, sendo expirado, sendo exalado. Então, novamente, na inalação, o ar entra pela cavidade nasal, vai para os sacos aéreos anteriores, isso foi causado por uma expansão do peito. Depois, uma compressão do peitoral, manda aí o ar que estava nos sacos aéreos posteriores para o pulmão, ocorre troca gasosa, o ar vai para os sacos aéreos anteriores, expansão do peito, causou essa ida, né, do ar do pulmão para os sacos aéreos anteriores. Depois nós temos a compressão causando a saída do ar que estava nesses sacos aéreos anteriores, rico em gás carbônico, para fora do corpo, eliminando assim o gás carbônico. Em mamíferos, né, a gente tem os alvéolos realizando as trocas gasosas. Então, o nosso pulmão, a gente tem aí uma traqueia, né? Ele se divide em brônquios, bronquíolos e ele vai se ramificando cada vez mais até que a gente chega nesses sacos alveolares, que vão ser os locais especializados em trocas gasosas. E os mamíferos, eles vão ventilar os pulmões também de maneira bidirecional, né? Como a gente já falou aqui para outros grupos animais. Então, o ar rico em oxigênio ele vai entrar e o ar rico em gás carbônico vai sair pela mesma traqueia. A gente tem aqui o movimento de inspiração e expiração ligados também ao diafragma e a outros músculos. Assim, né, como temos aí aquele mecanismo de que diminuiu a pressão na caixa torácica, ou seja, expandiu o volume dessa caixa torácica, o ar tende a entrar nos pulmões. Aumentou a pressão dentro da caixa torácica, diminuiu esse volume da caixa torácica, o ar tende a sair dos pulmões. Gente, o próximo vídeo ele vai detalhar aí como é que é a mecânica respiratória, especificamente em mamíferos. Então, não deixem de assistir, vai ser o nosso último vídeo de mecânica respiratória, né, para a aula de hoje. E aí a gente tem, né, detalhamento. Se tiverem qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Por esse vídeo aqui é só. Até uma próxima.